Cara, eu acabei de ver uma notícia que me deixou um pouco preocupado. Hoje não era nem dia de gravar um vídeo, mas eu não tenho como deixar de falar sobre esse assunto. A notícia é veiculada pela SBT e diz que o aumento de casos de adolescentes de 15 a 19 anos, adolescentes que decidiram encerrar ou, digamos assim, desistir da própria vida, aumentou 50% nos últimos 5 anos devido a muitas pressões, dentre elas a principal é a pressão nas redes sociais. Cara, é bizarro o mundo que nós estamos vivendo. Imagina viver num mundo onde o maior inimigo não é o desconhecido lá fora, mas aqueles que deveriam ser o seu porto seguro. A família, os amigos, a sociedade em geral. Parece estranho pensar assim, mas no fundo tem um ponto de verdade, tem uma verdade escondida. Quantas vezes esses adolescentes, muitas vezes, talvez você que esteja me ouvindo, já não se sentiu que as pessoas ao seu redor, aquelas que deveriam te apoiar, acabam se tornando a maior fonte de angústia? Não é nem questão de querer o seu mal, mas é como se elas, sem perceber, colocassem você numa jaula. Começasse lhe moldando de acordo com as expectativas e as frustrações delas. Mas sabe o que é o mais curioso, interessante? Muitas vezes a gente nem percebe que está ali. Muitas vezes a gente nem percebe que está preso, até que o ar começa a faltar. E aí você começa a questionar, será que o problema está em mim? Ou o problema está no que eles esperam de mim? A resposta, talvez nenhum dos dois. É só o mundo funcionando do jeito que sempre funcionou. A questão é que essa geração parece que está mais frágil. Cada um carregando muitos fantasmas, tentando lidar com suas sombras. E nesse processo, muitas pessoas começam se tornando sombra dos outros. É quase como se a convivência com as pessoas se transformasse num palco onde todo mundo quer protagonizar a sua própria peça. Mas nesse script não combina. Você está lá tentando viver sua vida, mas o eco das vozes de quem está te rodeando te segue, te empurra, te questiona. E a paz da gente, onde é que fica nisso tudo? Mas veja, talvez a verdadeira liberdade seja em se afastar. Não é fugir, é criar um espaço onde você possa respirar, um espaço longe das projeções e das expectativas alheias, onde o silêncio das vozes externas te permita ouvir a única voz que realmente importa. Que voz é essa? É a sua voz, cara. Mas calma, não é sobre cortar laços, não é sobre abandonar tudo e todos, não. É sobre entender que a sua existência não precisa ser um reflexo do que os outros esperam de você, das expectativas que outras pessoas traçaram para a sua vida, talvez sua família, talvez seu pai e sua mãe esperam que você siga de determinada forma, mas às vezes significa colocar um oceano de distância entre você e aquilo que te pretende. E aí acaba te sufocando e acaba te levando por um caminho que realmente falta. No final das contas, a grande sacada aqui é perceber que viver de acordo com as expectativas dos outros é como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Não adianta. O inferno que nós tanto tememos talvez não esteja lá fora, mas aqui dentro, alimentado por uma convivência que, em vez de nos libertar, de nos fazer crescer, de nos fazer evoluir, nos sufoca e nos aprisiona. Mas qual a saída? Talvez seja abraçar a ideia de que viver em paz consigo mesmo é muito mais importante do que qualquer aprovação externa, qualquer modo ou modelo de sistema de aprovação ditado por outras pessoas. A única voz que merece ser ouvida com toda atenção e dedicação é a sua própria voz. E é isso, meu amigo, que pode significar aprender a ser feliz na solidão, ser feliz na distância, ser feliz no silêncio. Porque veja, no final das contas o inferno não é um lugar, ele é a pressão constante de ser o que os outros querem que você seja, quando na verdade a única coisa que você precisa ser é você mesmo, cara. É nesse ponto que a gente se dá conta de que há uma verdade meio amarga, mas libertadora. A gente não deve nada a ninguém. É um pensamento que à primeira vista pode parecer até egoísta, mas na verdade, na real mesmo, é pura sobrevivência. Enquanto você tenta agradar o mundo inteiro, quem é que cuida de você? Enquanto você se preocupa em cuidar de outra pessoa, de talvez ser o ideal de outra pessoa e cumprir a expectativa de outra pessoa, quem é que cuida realmente de você? É aquela velha história, a família é tudo, né? Entre aspas. Os amigos são a família que a gente escolhe, entre aspas também. Às vezes soa bonito na teoria, mas na prática pode ser bem diferente. Porque o que ninguém te conta é que muitas vezes são essas mesmas pessoas que te puxam para baixo.
Não por maldade, mas porque elas também estão tentando lidar com suas próprias inseguranças. Elas estão tentando lidar com seus próprios medos. E aí, sem perceber, você vira, de uma hora para outra, o alvo. E um alvo fácil. O ponto de apoio das frustrações alheias. Quando você começa a perceber isso, algo muda. A necessidade agora é agradar. A necessidade agora é corresponder às expectativas. Você começa a desaparecer. O seu eu verdadeiro começa a sumir. E no lugar da sua verdade surge uma força nova, uma força quase rebelde. Uma vontade de se afastar de tudo que te consome, de tudo que te suga. Mas veja, não precisa ser um afastamento físico. Às vezes é só uma questão de criar um espaço mental, uma barreira invisível que protege a sua sanidade. Veja, no fundo a gente sabe, ninguém vai viver a nossa vida, ninguém paga os nossos boletos, ninguém vai chegar lá no final do mês e te dar R$1.000 para você pagar o seu cartão de crédito. Então, se ninguém paga as minhas contas, porque a opinião de alguém é tão importante para mim. As escolhas são nossas, cara. As consequências também. Quando eu vejo tanta gente desistindo da vida por opiniões alheias, por pressões alheias, o pior erro que a gente pode cometer é viver para os outros. O pior erro que a gente pode cometer é deixar de lado aquilo que realmente importa para nós, a nossa própria paz. Veja, uma coisa fica muito clara. Não é que você precise se isolar do mundo, mas é necessário aprender a filtrar o que realmente vale a pena. Quem é que vale a pena para você? Porque no final das contas a gente sempre tem escolhas. A escolha de quem deixar entrar na nossa vida, de quais opiniões realmente importam, de quais expectativas são justas e principalmente a escolha de se afastar de tudo mesmo que não acrescenta. Tudo que não traz paz. Se eu pudesse te dar um conselho, faça uma lista. Tudo que você faz diariamente, semanalmente, mensalmente, que não acrescenta em nada na sua vida. E risca da tua vida, cara. Coisas que não te traz paz. Cara, tem pessoas que a gente vai conversar, que quando a gente começa a trocar uma ideia, a gente começa a se sentir mal. Causa algo terrível dentro da gente. A gente fica com uma sensação estranha. Talvez o sentimento seja arrependimento de começar aquela conversa. Veja que, à primeira vista, pode ser uma decisão difícil, porque você pode sentir esse sentimento com um amigo. Você pode sentir esse sentimento com a sua mãe. É uma decisão difícil, com certeza. Mas é também a única forma de sair dessa prisão invisível que a sociedade ela vai criando em torno da gente. Me permita a expressão, é a única forma de sair desse poço de merda. É a única maneira de garantir que no meio de tanto barulho você ainda consiga ouvir a sua própria voz, é se afastando. Talvez não fisicamente, mas mentalmente. No final das contas, o que é que importa para você? O que realmente importa para você? É viver de acordo com o que as outras pessoas esperam? Ou é encontrar um jeito de ser feliz dentro da sua própria pele, sendo quem você realmente é? Quando você escolhe a segunda opção, as coisas começam a se encaixar. O peso começa a diminuir. A angústia começa a ceder. Você finalmente começa a perceber que sim, dá para viver em paz. Mesmo que o mundo inteiro esteja em guerra. E talvez, e só talvez, essa seja a verdadeira liberdade. A de que você sendo quem é, sem pedir permissão a ninguém, sem precisar justificar nada para ninguém. Porque no final das contas, o inferno não são os outros. O inferno é deixar que os outros definam quem você deve ser. Fica firme, cara.